Hoje conversaremos sobre qual é o melhor fiagro entre os três mais populares segundo o Status Invest, que é o Vigia 11, o Rura 11 e o Snag 11. Então fica comigo até o final e bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. Estava realizando os meus estudos durante a semana sobre investimentos e eu encontrei um ranking dos fiagros mais populares listados na B3. Eu achei muito interessante isso e resolvi fazer uma comparação entre os três mais populares segundo o Status Invest. Para isso, eu vou estar avaliando alguns indicadores, de olho aí na tela. Os indicadores que eu estarei avaliando são esses aí que vocês estão observando na tela. O primeiro é o valor atual, o segundo é o Dividend Yield, relativo aos últimos 12 meses, o terceiro é o P sobre VP, o quarto é a liquidez média diária, que é importantíssimo para nós investidores, o seu último rendimento, quem é o seu administrador, quantos CRA possui em carteira, que é no seu portfólio, qual o indexador do seu portfólio e, por último, o seu patrimônio líquido. A cada indicador desse eu estarei classificando esses três fiagros em primeiro, segundo e terceiro lugares. O primeiro lugar vai receber 10 pontos, o segundo lugar 5 pontos e o terceiro lugar 2 pontos, tá certo? Então vamos começar aqui a avaliação dos indicadores. Então o primeiro deles vai ser o seu valor atual. Então o Rura 11 está custando atualmente R$ 10,01, o Snag 11 R$ 10,14 e o Vigia 11 R$ 8,54, R$ 8,54. Então o menor preço vai receber o primeiro lugar, como vocês estão vendo aí, né? Então em primeiro nesse indicador ficou o Vigia 11, ganhou 10 pontos, em segundo o Rura 11 e em terceiro o Snag 11. Próximo indicador é o Dividend Yield. Então, o Rura 11 ele está com 13,5%, o Snag 11 12,48% e o Vigia 11 15,36%. Então, nós já sabemos quem ficou em primeiro é o maior Dividend Yield, que no caso aqui também ficou com o Vigia 11 ganhando mais 10 pontos, em segundo o Rura e em terceiro o Snag. O próximo item, P sobre VP. Então, o Rura está com seu valor de P sobre VP igual a 1, então está no seu preço justo. O Snag está a 1,01 e o Vigia 0,89. Então ele está em promoção. Então quem vai ganhar aqui é aquele que tiver o menor P sobre VP. Nesse caso será o Vigia 11, também em primeiro lugar ganhando 10 pontos, em segundo o Rura e em terceiro o Snag. Sua liquidez média diária. Então o Rura está com 2,4 milhões de liquidez média diária, o Snag 2,1 e o Vigia 1,7. Nesse caso aqui, aquele com maior liquidez média diária recebe ali o primeiro lugar. Então nesse caso, em primeiro ficou o Rura, ganhou os 10 pontos, em segundo o Snag e em terceiro o Vigia. Olhando agora o rendimento, o Rura pagou o seu último rendimento 11 centavos, o Snag 10 centavos e o Vigia 13 centavos. Então aquele que pagou o maior rendimento vai receber o primeiro lugar. Nesse caso aqui ficou o Vigia em primeiro lugar, o Rura em segundo lugar e o Snag em terceiro lugar. O próximo indicador é a administração. Vamos ver quem é o administrador de cada fiagro desse. Então observe aí na tela. Então o Rura é administrado pela Intrag, que é atrelado ao Itaú. O Snag é administrado pelo Singular e o Vigia é administrado pela BTG. Nesse caso aqui, eu vou estar classificando como o melhor administrador aquela que tem maior credibilidade, na minha opinião, atualmente no mercado. Que no caso aqui eu considero como sendo a BTG. Então a BTG Pactual, na minha opinião, é a que tem maior credibilidade no mercado e estará recebendo ali, então, o Vigia o primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaria o Rura 11, por ser administrado pela Intrag, que é atrelado ao Itaú, e em terceiro lugar o Snag, que é administrado pela Singular, que eu conheço pouco em relação às outras, tá certo? Mas não que trabalhe ruim, ela também é uma excelente administradora. Quanto aos seus
ao seu portfólio, que é a quantidade de CRAs. Então o Rural 11 ele possui 59 CRAs em carteira, o Snag ele possui 3 CRAs, 2 imóveis e 2 FDICs, tem uma certa diversificação. O Vigia 11 possui 30 CRAs. Então nesse aspecto aqui, eu coloquei como primeiro lugar aquele que possui a maior quantidade, tá? A diversificação é interessante, mas não adianta diversificar com pouco, né? Eu acho que para um fiagro do tamanho que ele tem que ter uma maior diversificação na questão de quantidade. Muitos CRAs, muitos FDICs, muitos imóveis, se for o caso, e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, em primeiro lugar, nesse item ficou o Rural 11, recebeu ali seus 10 pontos. Em segundo lugar ficou o Vigia 11 e em terceiro lugar ficou o Snag. Com certeza, se o Snag 11 continuar com essa ideia de diversificação, no futuro ele receberá com certeza aqui o primeiro lugar, porque ele vai ter muito CRA, vai ter muito imóvel, vai ter muito FDIC e isso aí vai dar uma segurança maior para nós cotistas. Quanto ao indexador, então nós temos ali que o Rural 11 ele tem 99% em CDI e 1% em PCA, o Snag possui 89% em CDI, 11% em PCA e o Vigia 11 possui 100% em CDI. Então nesse caso aqui, eu classifiquei como aquele com maior diversificação, ele ganharia o primeiro lugar. Então nesse caso aqui, então ficou o Snag 11 como o primeiro lugar nesse item, porque ele possui uma diversificação melhor, né? Que é 89% em CDI e 11% em IPCA. E o último indicador seria o patrimônio líquido, que o Rural 11 possui 1,6 bilhões, o Snag 11 504 milhões e o Vigia 11 873 milhões. Nesse aspecto aqui, aquele com maior patrimônio líquido ficaria em primeiro lugar, que nesse caso ficou o Rural 11. Em segundo lugar ficou o Vigia 11 e em terceiro lugar o Snag 11, tá certo? Feito isso, agora nós vamos somar todos os números para saber quem ficou em primeiro, em segundo e terceiro lugares. Então, somando tudo, o Rural 11 ficou com 60 pontos, o Snag 11 com 29 pontos e o Vigia 11 com 64 pontos. Com isso, o Vigia 11 ficou em primeiro lugar com 64 pontos, o Rural 11 em segundo com 60 pontos e o Snag 11 em terceiro com 29 pontos. Bem, pessoal, hoje falamos sobre qual é o melhor fiagro entre os 3 mais populares da nossa B3. Percebemos que depois dessa nossa avaliação, o Vigia 11 ficou em primeiro com 64 pontos, o Rural 11 ficou em segundo com 60 pontos e o Snag 11 ficou em terceiro com 29 pontos. Olhando apenas os números, realmente o Vigia 11 ficou em primeiro, isso aí não tem a menor dúvida, tá certo? Mas nós investidores, nós temos que atentar a alguns detalhes do relatório. Antes de fazer esse vídeo, eu li os 3 relatórios e uma coisa me chamou muita atenção, que é o fato do Vigia 11 ele não dar detalhes sobre a exposição do seu patrimônio líquido na região sul do país, principalmente no ano que ocorreram essas enchentes que muito foi atingido do agronegócio naquela região. Então isso já me deixou com o pé atrás. Nós investidores precisamos estar atentos aos detalhes do relatório. Se você investe em fiagro, o que é que você tem que saber? Qual é a exposição do patrimônio líquido em cada estado do país. Você tem que saber isso. O relatório deve ser transparente e tanto o Snag 11 quanto o Rural 11, eles demonstram essa transparência nos seus relatórios, o que é muito bom para nós, que não temos às vezes muito tempo para estar lendo no miudinho os detalhes específicos dos relatórios dos fiagros. Pode ser que você tenha mais de 30 na sua carteira. Como é que você vai conseguir acompanhar todos? Já tive essa quantidade absurda de ativos na minha carteira. Hoje em dia não mais, porque eu gosto de quê? De ler os relatórios mensalmente dos ativos que eu tenho. Por quê? É o meu dinheiro que está ali. Eu preciso saber como ele foi no passado, como ele está no presente e quais são os projetos do fiagro
às vezes do fundo imobiliário, da empresa, para o futuro, para saber se eu vou continuar ou não sendo cotista ou acionista de uma empresa. Então isso você tem que se atentar. Para todos aqueles que ficaram até agora no vídeo, qual que é a minha opinião em relação a esses 3 fiagros? Qual que eu investiria hoje? Se eu tivesse que investir em algum desses 3 fiagros, com certeza eu investiria no Snag 11. Por que no Snag 11? Isso não é uma recomendação, tá? Vá lá e leia o relatório, para de ser preguiçoso. Por que eu investiria no Snag 11? Porque após fazer a leitura do Snag 11, eu percebi que ele é um fiagro em crescimento, que possui uma gestora, que é a Suno Research, que é uma excelente gestora, que ela se preocupa com o cotista e é administrado pela Singular, que também é uma administradora excelente, que não tem nenhum histórico problemático na sua fase de administração de fiagros, fundos imobiliários e outros, tá certo? Então isso aí dá uma credibilidade para nós investidores. Então, eu investiria meu dinheiro no Snag 11, justamente por isso, por ser um fiagro, um ativo que possui uma gestão e uma administração, que ela está preocupada em crescer o seu portfólio, aumentando os rendimentos para os cotistas de forma consistente e não a qualquer preço. Então isso é muito valioso no mundo de hoje, pessoal, muito valioso. Então fique atento a todos esses detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito o nosso projeto aqui. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.